Madrugada, Mediterrâneo Oriental. A cerca de 1.000 quilômetros de Gaza, navios de guerra israelense cercam uma frota de mais de 40 embarcações. Soldados sobem a bordo e câmeras transmitem ao vivo. 3,5 milhões de pessoas ao redor do mundo assistem sem piscar. No dia seguinte, quase todos os ativistas detidos são deportados. Quase todos. 2 homens seguem um destino diferente. Eles não voltam para casa. São levados para dentro de Israel. Um deles é brasileiro. Mas quem é Thiago Ávila? E por que Israel o trata diferente dos outros? Thiago Ávila tem 39 anos. É de Brasília e se apresenta ao mundo como ativista humanitário. Mas o que os documentos mostram vai muito além disso. Esta não é a primeira vez que ele tentou entrar em Gaza. Foi a 4ª. Em junho de 2025, estava na mesma embarcação que Greta Thunberg, interceptada pela Marinha israelense, deportado após 3 dias. Em outubro de 2025, detido novamente numa flotilha com 14 brasileiros. 4 missões, 3 detenções. Uma trajetória que levanta perguntas. E tem mais. Em fevereiro de 2025, ele viajou até Beirute para participar do funeral de Hassan Nasrallah, o líder do grupo terrorista Hezbollah, abatido por Israel. Lá, celebrou publicamente a figura de um homem responsável por décadas de ataques terroristas e pelo assassinato de milhares de pessoas. Mas enquanto o mundo debatia a detenção do grande mártir humanitário, uma outra história emergia, silenciosa, incômoda e reveladora. Durante a missão, Thiago Ávila foi acusado de manter relações sexuais com ao menos 3 voluntários que faziam parte da flotilha. As denúncias partiram de um grupo palestino chamado Heart of Palestine, que publicou nas redes sociais: não uma pessoa, não 2, 3 indivíduos diferentes. A postagem foi apagada logo em seguida, mas o que ficou publicado está registrado. O caso chegou ao jornal americano New York Post. Thiago Ávila negou tudo. Greta Thunberg não se pronunciou, mas pense nisso. Ele deixou uma esposa e uma filha de 2 anos no Brasil para embarcar nesta missão. E as próprias pessoas com quem navegava levantaram acusações contra ele. O caso segue em apuração, mas uma coisa é certa: o homem que quer ser visto como um símbolo de solidariedade tem muito a explicar, dentro e fora de uma cela. Humanitário ou algo muito mais grave? Israel tem uma resposta e ela vem acompanhada de documentos. Em setembro de 2025, o exército israelense capturou em Gaza papéis que vinculam os organizadores da flotilha à Conferência Popular para Palestinos no Exterior, a PCPA, uma entidade que Israel designou como uma organização terrorista em 2021 por colaborar diretamente com o grupo terrorista Hamas. Segundo esses documentos, a PCPA teria organizado as atividades da flotilha usando a fachada humanitária como cobertura. E Thiago Ávila, segundo Israel, está no meio disso. Mas dentro da cela em Ashkelon, começa o segundo ato da peça. As denúncias de maus tratos chegam em cascata e Israel é categórico. São alegações falsas, preparadas previamente. Esta não é uma resposta improvisada. É um reconhecimento de um padrão. O mesmo ativista, a mesma história, o mesmo roteiro. Ele quer ser o mártir global e pediu para ser. Cada declaração dramática, cada foto nos noticiários internacionais é exatamente o que ele foi buscar quando cruzou o Mediterrâneo. Israel segue normas internacionais de detenção. O que está em julgamento não é Israel, é a credibilidade de um ativista profissional que escolheu o palco errado para o seu espetáculo. A ONU exige a libertação imediata. O Itamaraty convoca o representante israelense e classifica a ação como crime internacional. O presidente Lula pede a soltura imediata, mas Israel não cede e prorroga a detenção até 10 de maio. Os documentos estão capturados, o histórico está documentado e o padrão está estabelecido. Um homem que celebra o funeral de um líder terrorista não é necessariamente humanitário. Um ativista financiado por uma organização ligada ao grupo terrorista Hamas talvez não esteja ali para levar alimentos. Flotilha organizada sob fachada de solidariedade para avançar a agenda de grupos que querem destruir Israel não é um ato de paz, é uma operação.
e Thiago Ávila saber exatamente em qual palco estava atuando. O tribunal decide no próximo domingo, mas uma coisa já está decidida agora. Usar o sofrimento do povo como um escudo para terroristas não é ativismo. Nunca foi e nunca vai ser. Eu sou Rudi Solon e o programa Shalom Brasil começa agora. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! A Federação Israelita do Estado de São Paulo apresenta o balanço dos primeiros 100 dias da nova gestão e projeta os próximos passos institucionais. Em um encontro com a imprensa e influenciadores, destaca ações, mudanças na governança e os planos para os 80 anos da federação. Nos primeiros 100 dias da nova gestão de Célia Partners, a Federação Israelita do Estado de São Paulo apresentou um balanço das ações já colocadas em prática e sinalizou o início de um novo ciclo institucional. Em encontro com representantes da imprensa da comunidade judaica e influencers, a entidade destacou a prestação de contas, a reorganização interna e o planejamento das comemorações pelos 80 anos da federação. A agenda também marcou a apresentação de uma nova identidade institucional, que destaca os 80 anos e reforça a proposta de ampliar o diálogo público com clareza, consistência e presença mais estruturada no debate comunitário e na sociedade. A Célia, como secretária-geral da CONIB, agora presidente da federação, a gente vem trabalhando cada vez mais em conjunto, muito integrado, CONIB e federação. Então acho que isso mostra a comunidade estruturada, olhando e mirando um único propósito. E ação porque ela chegando com muitas ações, com muitos projetos e olhando para os mesmos propósitos, para as mesmas metas, trabalhando em prol do desenvolvimento comunitário na comunidade de São Paulo e no papel de secretária-geral da CONIB e da comunidade judaica brasileira como um todo. Célia Partners destacou que os primeiros 100 dias foram tratados não apenas como um marco simbólico, mas como uma fase de transição entre diagnóstico e execução. Nesse período, a gestão afirma ter estruturado uma base de governança orientada por metas e rotinas permanentes de decisão, com reuniões semanais e definição clara de prioridades. A proposta, de acordo com a federação, é combinar renovação de quadros com experiência técnica, para ampliar a capacidade de entrega da instituição em um cenário considerado mais exigente e desafiador. Esses 100 dias têm focado muito em criar uma estrutura para que a federação possa continuar sendo a representante oficial do judaísmo no estado de São Paulo, que a voz da federação, da comunidade judaica, possa ser escutada. E a Célia trouxe esta organização, trouxe esses pilares básicos com uma equipe espetacular para que a gente possa mostrar os músculos e mostrar a verdade. A luta contra fake news
e que São Paulo possa continuar sendo a comunidade judaica melhor para se viver. 100 dias é um marco importante, especialmente porque acho que passa o período de diagnóstico, de leitura, de entendimento, de conhecer as pessoas que estão na casa, os programas, os projetos. E é um momento onde toda a diretoria já se conhece um pouco melhor, já estão alinhados. A gente tem tido reuniões semanais de 2 horas, que às vezes se estendem até 3 horas. Então, eu acho que essa sinergia vai se aprofundando e a gente vai convergindo num planejamento estratégico conjunto para esses próximos 2 anos. Então, a gente enxerga a federação com muito dinamismo, num contexto hoje em dia muito complicado, e que parece que não se descomplica, parece que está sempre com algum fator novo de tensão em relação à comunidade judaica, ao judaísmo mundial. E isso demanda da gente muita atenção, muita ligação entre as pastas e um planejamento robusto para os próximos 2 anos. A federação situou esse planejamento em um contexto de pressão crescente, marcado pelo avanço de manifestações de ódio, pela circulação acelerada de desinformações e pelos reflexos de tensões internacionais no ambiente local. Diante desse cenário, a entidade informou que reorganizou sua atuação, como relações governamentais e institucionais, comunicação, inovação social comunitária, desenvolvimento de lideranças e segurança, com apoio e tecnologia e inteligência de dados. A meta, segundo a gestão, é substituir ações isoladas por um sistema coordenado de atuação. Acho que a nova gestão da Célia é uma gestão inovadora, é uma gestão revolucionária, tem uma nova abordagem sobre como tratar dos principais temas que afetam a comunidade judaica. Nós temos uma diretoria muito competente, preparada, dedicada e que vem fazendo esses primeiros 100 dias um trabalho fantástico. O resultado é evidente e nós estamos muito felizes em poder compartilhar isso com vocês, principalmente com a imprensa judaica, com a nossa comunidade. E essa diretoria e essa nova gestão está trabalhando muito, com muito empenho, com muita vontade, com muita seriedade para evoluir a federação, para crescer e deixar a nossa federação cada vez mais forte, nosso departamento de segurança comunitária da FISESP cada vez mais forte, mais robusto, mais tecnológico e que a comunidade pode ter certeza de que o trabalho está bastante forte, bastante acelerado. Entre as iniciativas anunciadas, o FISESP Day, pensado para que aconteça debates e articulações de ideias sobre temas que impactam a comunidade, também foi apresentado o calendário das comemorações dos 80 anos da entidade, com ações previstas até 2027. Ao final do encontro, a diretoria reforçou o compromisso com a transparência, a interlocução permanente com a imprensa e o objetivo de longo prazo de posicionar São Paulo como o melhor ambiente para vivenciar o judaísmo. Nós aqui na federação, através da comunicação e através de todos os outros pilares que foram apresentados aqui pela Célia, vamos trabalhar e trabalhar muito para fazer de São Paulo o melhor lugar para se viver o judaísmo fora de Israel, na diáspora. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente cria essas relações com a imprensa judaica, com os influenciadores, com as entidades que trabalham comunicação, para ter um discurso cada vez mais forte, alinhado e que seja realmente positivo para o judaísmo e para os judeus de São Paulo. A gente tem uma diretoria coesa, uma diretoria enxuta, uma diretoria focada, que a gente quer entender melhor a comunidade, conhecer melhor a comunidade, avaliar os projetos que já estamos avaliando os projetos que existem e ver quais são os caminhos que a gente tem que seguir, tanto como representar a comunidade para fora, perante a sociedade maior, mas também quais são os projetos importantes para a gente manter a comunidade unida, engajada, participativa. E acho que esse é o grande papel da federação. Eu diria que nós precisamos ser fortes, nós precisamos permanecer unidos e nós não podemos perder a fé de que as coisas todas vão dar certo, como deram nesses últimos 2000 anos. A gente está muito animado, está com muita energia de fazer, como a Célia falou, São Paulo ser o lugar mais seguro para se viver a vida judaica e que a gente possa, de fato, ajudar toda a população de São Paulo, todas as entidades que fazem parte desse universo da FISESP, a se posicionar e a viver em segurança. É acreditar na informação, procurar saber, estudar, se informar, a veracidade, entender que o tema relacionado a Israel, aos judeus no Brasil,
é complexo. A guerra de narrativas e os desafios, eles contam não só com a gente que escreve, que fala, que cria conteúdo, mas também com quem consome, com quem compartilha e com quem divulga esses conteúdos nas mídias sociais. No Conib em Foco desta semana, voltamos com o quadro Histórias Reais do canal da Conib no YouTube. A convidada da vez é Karina Cohen Grimbal, em uma conversa sensível sobre identidade, educação e compromisso comunitário. A gente tem que ser responsável pelas coisas que a gente fala, né, pelas coisas que a gente posta. Então, eu vejo que muita coisa é colocada ali com irresponsabilidade, às vezes nem é tão fundamentado, mas as pessoas confundem termos, as pessoas confundem posicionamentos políticos, então as pessoas têm que fazer as coisas de uma forma um pouco mais responsável, né? E quando eu falo isso, é uma responsabilidade dos judeus e também de toda a sociedade. Eu acho que é um compromisso de qualquer sociedade de combater, né? E qualquer um que acredite numa dignidade, numa pluralidade, que tenha um senso de justiça, que possa se posicionar de uma forma firme contra esses absurdos, porque muitos deles não ficam sabendo, mas muitos as pessoas sabem e não se posicionam, né? E isso para mim é preocupante, porque acho que o silêncio nessa hora, diante de um preconceito, diante de um ato ruim, ele não é neutro, né? O silêncio ele vai sempre favorecer quem agride. Assista a entrevista completa com Karina no canal da Conib no YouTube e acompanhe mais uma história que conecta identidade, responsabilidade e futuro. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E o mundo continua turbulento. Os Estados Unidos anunciaram que iriam fazer a escolta dos petroleiros para cruzar o Estreito de Hormuz e, logo em seguida, o presidente Trump deu para trás e avisou que as negociações com os iranianos continuavam. O preço do petróleo caiu $10 o barril, as bolsas na Ásia subiram como um rojão. Mas a pergunta é o que realmente irá acontecer. Por enquanto, todas as expectativas estão em torno de dois eventos: a abertura do Estreito de Hormuz e alguma resposta em relação ao urânio enriquecido que continua em mãos dos iranianos e que, se essa guerra terminar sem que o urânio seja entregue a alguma potência responsável, deixa o dilema em aberto. O Irã continua capaz de uma corrida em direção a uma bomba nuclear. No Líbano, um evento dramático. O líder das forças Radwan, aquela força militar poderosa que representava a ameaça de uma invasão por terra do território israelense, foi eliminado esta semana. É mais uma escalada na ação dos israelenses contra o Hezbollah no Líbano. Não há, por enquanto, expectativa de uma imposição efetiva do cessar-fogo. Os libaneses do Hezbollah continuam atacando as forças israelenses, mas pelo menos estão afastados da população israelense do norte do país. Por ora, é mais que nada um embate entre as forças armadas israelenses e os terroristas do Hezbollah, ainda com muita pressão do governo libanês para impor o seu controle sobre o sul do país. Talvez haja boas notícias nessa frente. E a notícia que causou sensação no Brasil essa semana tem a ver com o ativista Tiago Ávila, aquele que é o grande protagonista da última flotilha que tentou chegar a Israel, que foi interceptada pela Marinha israelense. O ativista fez o show de costume, se apresentou como se estivesse algemado com as mãos atrás das costas. Nas mídias sociais estão circulando
fotos fabricadas que mostram que ele foi atingido pelas autoridades israelenses com o rosto sangrando, tudo fake news, tudo Photoshop, nada a ver com a realidade. Ele está preso em Israel, teve a sua prisão prorrogada até o domingo e será julgado como um associado de organizações terroristas. Essa é a mensagem que tem que ser levada ao mundo. Aqueles que se associam com terroristas têm um preço a pagar. E, finalmente, uma notícia do âmbito da economia, que no Brasil seria uma muito boa notícia, em Israel está causando preocupação. Se o dólar caísse muito abaixo de R$5 no Brasil, seria considerado uma boa notícia. É o que está acontecendo com o shekel em Israel. Ele vem se valorizando, portanto, são necessários cada vez menos shekels para se comprar um dólar, mas isso vem causando impacto principalmente na indústria de exportação israelense, que é o que sustenta a economia. Não só os poucos manufaturados que a indústria ainda consegue produzir, mas a tecnologia que é exportada ou a venda de companhias que são cotadas em dólares. Quanto menos vale o shekel, menos recursos entram na economia israelense. Os salários em Israel têm se tornado extremamente altos na área de tecnologia quando contabilizados em dólares, e isso vem assustando os investidores. Então, uma valorização do shekel é boa, mas se ela for demais, ela representa um problema. Para os israelenses que viajam por exterior, obviamente é uma boa notícia, as viagens se tornam cada vez mais baratas. É isso por hoje, até a próxima semana. A seguir, a homenagem a Joshua Strull. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. A Prefeitura de Piracicaba se juntou ao Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto para conduzir uma homenagem especial a ele, Joshua Strull, um sobrevivente do Holocausto e uma figura que está sempre aqui trazendo alegria no Shalom Brasil. Joshua Strull nasceu em 1933 em Moinești, na Romênia, e ainda criança viveu a perseguição antissemita do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Sua família teve os bens confiscados, foi expulsa de casa e confinada em um gueto em Bacau, onde enfrentou fome e condições extremas de sobrevivência. Em 1942, chegou a ser levada para a deportação a Auschwitz-Birkenau, mas uma tempestade de neve impediu a partida do trem, episódio que Joshua define como um milagre que salvou sua família. Depois da guerra, reconstruiu a vida, passou por Israel e imigrou para o Brasil na década de 1950, fixando-se em São Paulo, onde formou família e construiu sua trajetória profissional. Desde os anos 2000, passou a compartilhar publicamente seu testemunho, contribuindo para ações de memória e conscientização contra o antissemitismo, o racismo e todas as formas de discriminação. No Memorial do Holocausto, a homenagem a Joshua Strull foi além de um gesto simbólico. O evento colocou no centro da cena a trajetória de um sobrevivente do Holocausto, alguém que carrega na própria história as marcas de um dos períodos mais violentos da humanidade. É muito importante que nós, todos poucos sobreviventes que ainda restaram, divulgar, disseminar toda a verdade que aconteceu
no regime maquiavélico nazista na Segunda Guerra Mundial. Portanto, todos devemos unir forças e combater com todas as nossas forças o antissemitismo, o preconceito, para construir um mundo mais solidário, mais humano. E eu agradeço a oportunidade de contar para vocês como foi que eu me salvei. De 1,5 milhão de crianças, eu fui sortudo. A cerimônia também destacou o papel da educação e da preservação da memória, que ajudam a mostrar que lembrar o Holocausto não é apenas revisitar o passado, mas enfrentar no presente o antissemitismo, o negacionismo e qualquer forma de apagamento histórico. Joshua Strum, com a sua idade, é um jovem de 20 anos, com uma alma de 20 anos. Piracicaba não é perto, ele já foi diversas vezes a Piracicaba para levar sua história, mas não somente levar a sua história, levar a sua identidade, a sua cultura, o orgulho de pertencer ao povo judeu e tentando, dessa maneira, diminuir as diferenças e mostrar que somos todos iguais, todos seres humanos. Uma homenagem dessa que agora a cidade de Piracicaba vem trazendo com a vereadora aqui para o Sr. Joshua, só vem mostrar que o que ele faz é um serviço do bem para o mundo e para o Brasil. A homenagem a Joshua Strum também ganhou reconhecimento institucional. A presença da vereadora Silvia Morales e a leitura do voto de congratulações mostram como a memória de um sobrevivente ultrapassa o âmbito individual e reafirma um compromisso com a dignidade humana, com a liberdade e com a defesa da verdade histórica. É a transformação de uma trajetória pessoal em patrimônio coletivo. Essa homenagem onde o Sr. Joshua traz toda essa questão da história do Holocausto, da história do sobrevivente, né? Onde ele tem passado em vários locais, levando o combate ao ódio, a intolerância, a discriminação, traz para os jovens, né, traz para o futuro essa visão de que não pode ter preconceito, não se deve ter preconceito, deve-se trabalhar sempre pela cultura da paz e mostrar o que foi nessa história tão triste lá do Holocausto. Mas o ponto mais forte da cerimônia está na fala do próprio homenageado. Quando Joshua Strum toma a palavra, o Holocausto deixa de ser apenas um dado histórico e se torna experiência humana concreta, com voz, rosto e memória. Seu testemunho dá sentido a todo ato. Lembrar para que a violência não seja esquecida, para que a dignidade das vítimas seja preservada e para que novas gerações entendam o que acontece quando o ódio é naturalizado. Mais do que uma homenagem, o evento se transforma em um chamado à consciência. Joshua é uma inspiração, uma pessoa com mais de 90 anos que vivenciou tudo aquilo que ele testemunha e tem um vigor de contar, para nós é um alento e ao mesmo tempo um incentivo. Alento porque a memória dele é invejável e eu espero chegar pelo menos aos 90 com a memória que ele tem. E o incentivo para que a gente não permita que a Shoah volte a acontecer. Ter o Joshua vivo, vibrante, falante, viajando, já teve 4 vezes em Piracicaba, já está planejando a próxima ida, é um tapa na cara de tanta gente que não tem feito nada, né? Então, você não precisa ter estado lá para testemunhar, você conhece alguém que viveu. Então agora a responsabilidade de contar é nossa. Success. Success is a word that we all want. We don't even know what it means and we want it, right? We want our children's education to be successful. We want our marriages to be successful. We want our parenting. We want our careers. What is success? So if you look at Torah, you almost never see Hashem say, you're successful. You're always growing. We have the greatest people in the world. Hashem doesn't stop and go, here's an A, here's your diploma, here's your graduate. Are you kidding me? With a really clear exception. Who is that? It's Yosef. When Yosef went down to Potiphar in Mitzrayim, it says, V'hi Hashem is Yosef, v'hi ish matzliach. He was a successful person. Wait a second. Yosef had 3 chapters in his life. The first chapter, he's sitting with Yaakov Avinu. He's a teenager, being a vessel for the entire Torah. Yosef is probably the biggest Eli of all time, learning shtak all day long.
No ish matzliach during that phase of his life. Joseph is 30 years old when he figures out and predicts a famine, turning Egypt into the greatest economy of antiquity. No mention of Hatzlacha. In between, there's a brief moment where he's sold as a slave, and he's probably cleaning the latrines and making coffee and figuring out a way to just keep the cows clean. And in that moment of him being a slave for some manuval, Kodesh Baruch Hu goes, you know what I'm looking at? Ish matzliach, what? So Mordechai Kanes tells me the following part. Listen to this. Imagine for a second being Yosef Atzadik. A minute ago, you were learning by the feet of Yaakov, and he tells you to go to your own brothers. You're not a POW in a war. This is your family. And the family takes you and sells you basically to death. You're a slave and you wake up in the morning and you go from learning the greatest Sisrei Torah to getting some manuval cup of coffee. You know, you should wake up in the morning and go, this is my life. This is what happened to me. Where's the Kodesh Baruch Hu now? The next pasuk says, Vayar Adonov ki Hashamito. You know what it means, Rashi says? Shem Shemayim Shogu B'Thiv. Yosef woke up in the morning and he said, Chazde Hashem. Are you okay? Baruch Hashem, doing great. Wait, did you say Baruch Hashem? You just bless Hashem. Look where you are, Yosef. Look at your life. Look at what happened to you. You're Baruch Hasheming this. Kodesh Baruch Hu looks down and he says, you know, I gotta tell you something. You say Baruch Hashem when you're sitting in the middle of Torah, it's beautiful. You say Baruch Hashem when you're in the corner office, it's beautiful. When you're in the dumps, when you feel that I'm gone, when you feel that I left you, when you're sitting in a place that is in the lowest part of the earth, and you look up and you say Baruch Hashem, when you're gonna call out my name in the house of Potiphar, that's my version of Hatzlacha. That's what I want, Hashem says. Rachmanat liba boy. I give you your brains and I give you your Hatzlacha. Use it for me, of course. But when you can't find me and you anyways give me your heart, Hashem says, is there a greater gift than that? We all have moments in our lives where we feel like we're stuck in the base Potiphar. It's at that moment that we thank the Kodesh Baruch Hu, that we give the Kodesh Baruch Hu the Baruch Hashem. It's at that moment that we search for Hashem and appreciate and thank Hashem. Because if you can hand Hashem your heart when you feel like you're in the depths, for the Kodesh Baruch Hu, that's true Hatzlacha. Super bom dia! Estamos nos preparando para o momento da outorga da Torá. Matan Torá, a outorga da Torá aconteceu sobre o Monte Sinai. E logo vem uma questão para cada um de nós. Por que montanha? Por que no monte? Har Sinai era o monte mais baixinho, demonstra humildade. Mas se aqui é humildade, mostra num vale, num lugar mais baixo, porque em cima de uma montanha. No judaísmo, temos que ter um orgulho judaico. Ao mesmo tempo que a gente tem um orgulho judaico, que devemos ter, sim, e reconhecer os nossos dons, devemos ser humildes ao mesmo tempo. E por isso, o monte era um monte pequeno. O orgulho judaico que a gente tem é justo sobre a nossa humildade. Esse é o conceito do monte ser pequeno, o Monte Sinai. Que cada um de nós possa se preparar com orgulho judaico para esse momento tão especial. Um super bom dia e até mais. A businessman, the captain of a yacht at sea, and a simple conversation between the two of them. For the Rebbe, their simple exchange is far from ordinary. It can lead to a life-changing journey, a journey on the sea of life. Als ich werde ein Jid und da ist erreicht, mehrere Jahre wie schon im Tevis an ihm bin ich besser, wo der Rebester hat ihm geschenkt mit einem Chosim, zwischen sie Echet geschenkt ihm von Nutzen Gesundheit, a Schifo, der Loschen Hamedina, a Yacht. Als wird der Mied bei Mieden hat ihn gepeilt, als darf sich nicht schämen, der Mied, was Said, Bechaye, Jem.
Und nicht sich nicht schämen, nicht für Jeden schämen sich, nicht für nicht Jeden schämen sich. Bis wann ist das umgehen durch für eine CDP? Bischassel sei Reis gefahren, Kedarke misman lisman auf ein paar etliche Tage. Aber haben die Jemea Chefisch auf sein Jacht, Bischass vielleicht kommen, man hat viele, der gewusst hat, die viele, Schmeine Esse, die viele Samide, darf er sein, Pondam Yerushalayim, hat gedacht wissen, wo sie gefühlt sich Misrach. Bischass bebeise, Amok im Kavua, weiß wo Misrach ist, Bischass fort auf ein Schiffel, darf man sich wissen, wie jeder stellt sich Davnen, jeder stellt sich Schminesre, wo sie gefühlt sich der Zad Misrach, gedeh soll sein Ponov Yerushalayim. Was sie kommen, das ist gefunden, nach sein, die Kaffeejacht, ich darf mir nicht weinen und einzige Eize aufzufragen bei dem Kapitän, bei dem Reisha Chevel von der Jacht, wo sie gefühlt sich Misrach. Hat es also getan. Schaße hat es getan einmal, oder weißt du, der Reisha Chevel, der Kapitän gemeint, hat das Mikra Nikrahu. Deze Tam hier, will wissen, wo ist Misrach, fragt beim, wo ist Misrach. Schaße hat beim gefragt einmal und ein zweites Mal und ein drittes Mal, der beim gefragt, was hat es mit Amol? Nicht kein Reisha Chevel, viele nicht kein Malach, nicht kein Marin, nicht kein Matros, wo ist nicht gehen, wo ist das Misrach, diese wissen, was ist zu finden, die Jagd, nicht, dass sie sein Linien, das tut der Reisha Chevel. Als wird sich umgehen vielen, als Al-Jewisch mit Pnei Hamaliyim und beschaß mit Zayid Behemes, hat man sich nicht mit was zu schämen. Wer Adrabe, dass Gorgehen Jankiv auf nicht behalten das, hat ihm gesagt, dem Emes. Also wird darf davnen zu dem Ebersten und der Davnen darf sein, soll gehen durch Jerusalem, durch den Beis Hamikdash, was heute bei Yerushalayim, ich gehe der Davne soll sein, lifnei mi ato eme, darf sein Ponov Yerushalayim. Und dem Gent für der Kapitän, Eba sie sagt als nicht gucken dich auf drüber, Sergor am Matzliach in Asoki. Und natke die Kacha, der Reisha Chevel, Bema Mishores. Liegt in Kopf, zu trachten wegen dem Ebersten 3 Mal am Tag, wie hat die Kach, und nicht nur zu Stamma trachten, nur stellt sich weg, macht sich mit Kolin Jono und will mechaven sein, darf geponnen le Misrach, gedei die Tfila soll sein, wie Tfila darf sein. Über sie sagt wird getan mehr trachten wegen dem Ebersten. A seguir, especial Shalom Brasil sobre Lag BaOmer. A incomum história de um homem comum.
Eram anos difíceis, uma nova língua, uma nova cultura, uma nova vida. Nada foi fácil, mas o Brasil foi a decisão correta. Aqui ele pôde recomeçar. Casou-se, teve 3 filhos e 6 lindos netos. Lag BaOmer transforma um período de luto em celebração, marcado por tradições, espiritualidade e união. Após a tragédia de Meron em 2021, um lugar especial para aqueles celebrando o Lag BaOmer, o dia passou a carregar também a memória e levou mudanças na segurança deste espaço sagrado. Ainda assim, segue como um símbolo de resistência e continuidade do povo judeu. Você confere todos os detalhes sobre a festa de Lag BaOmer no especial Shalom Brasil de hoje. Existe um dia no calendário judaico em que o luto se transforma em celebração, em que fogueiras iluminam a noite, músicas tomam as ruas e centenas de milhares de pessoas se reúnem em um único ponto de Israel. Estamos falando de Lag BaOmer, mas por trás dessa festa existe uma história marcada por perda, espiritualidade e uma tragédia recente que mudou tudo. O que realmente significa Lag BaOmer e por que esse dia revela tanto sobre a resistência do povo judeu? No especial Shalom Brasil de hoje, descobrimos juntos. Lag BaOmer acontece no 33º dia da contagem do Omer, um período de 49 dias entre Pessach e Shavuot. Tradicionalmente, esse intervalo é marcado por práticas de luto, sem festas, músicas ou celebrações. Mas no 33º dia, tudo muda. O luto é interrompido e dá lugar à alegria. Essa mudança está ligada a 2 acontecimentos centrais. O primeiro, a interrupção de uma praga que matou milhares de alunos do sábio Rabi Akiva. O segundo, a data da morte de Rabbi Shimon Bar Yochai, um dos maiores sábios da história judaica e autor do Zohar, texto fundamental da Kabbalah. Mas aqui está o ponto mais intrigante. Ao invés de luto, o próprio Rabbi Shimon determinou que o dia de sua morte fosse celebrado como um dia de alegria, sua Ilulá, uma espécie de união espiritual. As tradições refletem esse simbolismo. Fogueiras são acesas em Israel e ao redor do mundo, representando a luz espiritual que ele trouxe ao mundo. Crianças brincam com arco e flecha, famílias se reúnem ao ar livre, há música, dança e até casamentos. Tudo aquilo que foi proibido durante o período de luto volta a ser permitido nesse dia. Em Meron, no norte de Israel, está o epicentro dessa celebração. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas visitam o túmulo de Rabbi Shimon Bar Yochai. O local se transforma em um ponto de encontro global, reunindo judeus de diferentes origens, tradições e estilos de vida. Mas o que realmente une todos eles? A resposta aparece de forma simbólica: o fogo. O fogo nunca é neutro. Ele aquece, ele cozinha, ele ilumina ou ele destrói. A mesma chama pode iluminar a Torá ou consumir nossa unidade. O fogo de Lag BaOmer representa mais do que celebração. Ele simboliza identidade, espiritualidade, também um alerta. Porque esse mesmo fogo que une também pode dividir. E foi justamente em meio a essa celebração que, em 2021, algo deu terrivelmente errado. Em 2021, durante as celebrações em Meron, ocorreu um grande acidente. A multidão saiu do controle, provocando um grave tumulto e um esmagamento fatal. Ao todo, 45 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas. O impacto foi imediato. Um dia que simboliza alegria e união passou a carregar também dor e memória. A tragédia expôs falhas graves na organização e segurança do evento. E a resposta veio rapidamente. O Estado de Israel implementou uma série de medidas para garantir que aquilo nunca mais se repetisse. Entre elas, novas regulamentações para o evento,
com controle de acesso, possibilidade de limitar o número de participantes e até cancelamento da celebração caso haja risco à segurança. Além disso, o comando da Frente Interna das Forças de Defesa de Israel recebeu autoridade para intervir diretamente, podendo fechar o local ou restringir o evento conforme as condições de segurança. Em um contexto ainda mais complexo, essas medidas também passaram a considerar ameaças externas e cenários de conflito, incluindo restrições a grandes aglomerações e exigência de acesso rápido a abrigos. Mesmo diante dessas limitações, a celebração continua, e isso revela algo essencial. Lag BaOmer não é apenas uma festividade, é um reflexo da própria sociedade israelense, diversa, complexa e muitas vezes contraditória. Para alguns, é uma peregrinação espiritual, para outros, uma celebração cultural, para muitos jovens, um momento de confraternização, mas acima de tudo, é um ponto de conexão coletiva. Unidade na diversidade exemplifica a própria essência da missão de Israel. Nossa jornada compartilhada e responsabilidade coletiva. Mesmo após a tragédia, mesmo diante de riscos, mesmo em um cenário de tensão constante, o povo judeu continua acendendo suas fogueiras. E talvez esse seja o verdadeiro significado de Lag BaOmer. Entre o luto e a celebração, entre o passado e o presente, Lag BaOmer se mantém como um símbolo poderoso de resistência. Um dia que lembra perdas, mas escolhe celebrar a vida. Um fogo que pode destruir, mas que nas mãos certas ilumina o caminho. Porque no fim, mais do que tradição, Lag BaOmer é sobre algo maior, a capacidade de um povo de continuar, mesmo depois de tudo. Aqui no Shalom Brasil acreditamos nessa luz e te convidamos a acreditar também e continuar. Até a próxima, Shalom Brasil. E não perca na semana que vem a festa de Lag BaOmer da Hebraica de São Paulo. Rabino responde. Mais uma pergunta surgiu hoje: como responder quando alguém te critica ou te ofende? Quem diz que tem que responder? Quando você responde, automaticamente você entra num ping-pong perigoso. Um falou, respondeu, ação, reação. Isto não é muito saudável. Pode funcionar, talvez, se um dos dois lados tem humildade e vai se convencer, e tudo termina em paz, mas não sempre é assim. Nossos sábios dizem, baseados nas palavras do rei Salomão, o rei Salomão era o homem mais sábio da terra, não que ele se acha sábio. A Torá chama ele Chacham Mikol Adam, o homem mais sábio da humanidade. Ele escreve nos provérbios o seguinte: Lashon Raka Teshaber Garem, traduzindo do hebraico, uma língua mole quebra qualquer osso. Em outras palavras, se você não responde, se você fala, olha, se você gritou, criticou, se sente melhor, tudo bem. Automaticamente o tom baixa. Automaticamente a pessoa pensa, puxa, o cara nem me respondeu. Será que eu não exagerei? Será que eu não critiquei demais? Será que eu não fui grosseiro demais? Então nossos sábios muitas vezes dizem, não responde. Quando alguém engole na verdade uma crítica, isto é uma nobreza extraordinária. É extraordinário. Muitas vezes as críticas são totalmente infundadas. Se alguém fala para você, você tem uma verruga feia em cima do nariz, você sabe que não é verdade, não precisa nem responder. Você sabe que é mentira. Então uma crítica infundada, e mesmo se está fundada, muitas vezes melhor não responder. Desviar a conversa, abaixar o tom, isto sempre ajuda. 0,2%. 15 milhões de pessoas num planeta de 8 bilhões. No papel, quase nada. Mas esse nada acende o mundo. Ser judeu é fé? É nação? Ou só quem eu sou? Porque ser judeu é mais do que fronteira, mais do que política. É lembrar de onde viemos e quem ainda somos.
Aquele que tem tatuagens pelo braço todo, mas coloca tefilim para se sentir conectado. Aquele que vê um judeu desconhecido e o abraça como um irmão. Aquela que posta fotos de biquíni e na sexta-feira separa ralá. O que esqueceu as preces de Yom Kippur, mas quando o filho se casa, guarda um momento de fé. Quando penso em judeu, duas coisas me vêm à mente: tradição e debate. Somos um povo obcecado por discutir, não para vencer, mas para crescer, aprender, ser mais judeus. Aquele que se orgulha de sermos só 0,2% e ainda assim tantos prêmios Nobel, mesmo morando longe de qualquer comunidade judaica. Mas se ouve sobre uma suástica numa escola, se enfurece como se tivessem riscado o próprio carro. No 7 de outubro, eles não gritaram Israel, eles gritaram judeus. E se querem me matar por eu ser judia, que eu aprenda a viver como uma. Porque não é preciso 8 bilhões de lâmpadas acesas para iluminar a Terra. Bastam 0,2%. E a minha já está acesa. E é mais um programa Shalom Brasil que você acompanhou conosco. E não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você pode fazer isso pelo site, pelo seu celular, no aplicativo do YouTube, ou até mesmo pela sua televisão. E aí o Shalom Brasil chega na sua casa em altíssima resolução e em todos os seus dispositivos. Então, se inscreve no canal e ativa as notificações. E sempre que tiver um programa novo no ar, você vai saber em primeira mão. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!